Bom, pessoal, vamos à nossa próxima videoaula, né? Continuando ainda o assunto sobre o Hibernate, hoje eu trago para vocês mais algumas vantagens, né? E algumas defesas de por que se utilizar o padrão de desenvolvimento orientado a objetos com mapeamento de objeto relacional. Bom, com relação à transparência, a gente tem persistência sem impacto nos códigos dos objetos de negócio. Ou seja, a gente divide, né, as nossas classes relativas à regra de negócio, à lógica do negócio, e eu posso ter, essas minhas classes persistindo no meu banco de dados ou não, sem que eu altere absolutamente nada dentro das minhas classes. Ou seja, se eu tenho uma classe que eu não pretendo armazená-la dentro de um SGBD, ou os objetos criados por essa classe, eu não pretendo que sejam armazenados dentro de um banco de dados. Eu tenho a classe, né, com todas as regras lógicas dela, de uma forma. A partir de um momento, eu quero que esta classe passe a persistir dentro de um banco de dados, eu não preciso fazer absolutamente nada dentro dessa classe. Ou seja, a minha regra de negócio permanece absolutamente intacta, porque eu não preciso de modificar diretamente dentro do conteúdo ou dentro da minha classe para que eu passe a persistir essa classe dentro de um SGBD. Tudo fica na camada de acesso a dados. Qualquer classe pode ser uma classe persistente, sem ser necessário implementar nenhuma classe ou nem nada dentro dessa classe, tampouco implementar uma interface. Bom, deixo claro que aqui eu não estou falando, né, não tem relação nenhuma com interface gráfica, digo aqui interface de implementação de classe. Classe persistente pode ser usada fora do contexto da persistência. Se eu tenho uma classe que é persistente, eu não preciso absolutamente que essa classe seja persistente em todo momento. Se eu quero, eu posso executar um teste dentro dessa classe em qualquer cenário, ou com qualquer cenário. Eu posso ter essa classe, ora, persistente, posso ter essa classe, ora, sem persistência, porque não tenho modificação nenhuma dentro dessa classe. Tudo é feito através de arquivos de mapeamento, tudo é feito externamente esta minha classe. Então, acaba que eu não tenho, né, não crio dependência nenhuma. Bom, eu defendi, né, na última aula com vocês, discutimos bastante sobre o Hibernate, mas a maior vantagem que a gente tem no Hibernate é poder utilizar a orientação a objetos pura, né, sem sair do modelo orientado a objetos, porém, com todo o benefício que a gente tem de utilizar um SGBD relacional. Então, eu quero tirar todo o proveito de SGBD relacional, porém, eu não quero sair nenhum instante da minha arquitetura, do meu paradigma de programação orientado a objetos. Bom, mesmo eu querendo trabalhar dessa forma, é sabido, né, que eu tenho alguns problemas em SGBDs relacionais. Com relação à modelagem, não existe polimorfismo em bancos de dados relacionais, não existe herança. Nós vamos ver depois no Hibernate, no mapeamento para Hibernate, que a gente consegue implementar isso, mas, principalmente com relação à herança, a gente cria classes, cria tabelas representando a herança, ou a gente junta todos os atributos das classes que herdam uma superclasse dentro de uma única tabela, acumulando os campos. E quanto à lógica de negócio, a gente não pode utilizar storage procedure, porque nós vimos na nossa última aula que uma vantagem também obtida com o emprego de mapeamento de objeto relacional é que a nossa aplicação fica multiplataforma com relação ao banco de dados. Ou seja, fica multi-SGBD.
Eu posso utilizar o meu aplicativo com MySQL, depois eu posso utilizar o mesmo aplicativo com SQL sem modificar nada no seu código-fonte. Porém, se eu começar a utilizar storage procedures, começar a utilizar funções, eu perco essa portabilidade. Não quer dizer que eu não posso. Posso sim. Porém, a chamada dessas storage procedures já não é padrão, né? Aí o Hibernate não vai conseguir dar um tratamento para cada SGBD que você tenha. Neste caso, se você quiser utilizar a storage procedure, você fica dependente de um SGBD, daquele SGBD para qual você desenvolveu a sua aplicação. Porém, eu tenho muitas vantagens de SGBDs relacionais. Considero como sendo a principal delas poder trabalhar com grandes quantidades de dados, né? Então, a gente pode, ele nos permite, essa técnica, né, esse tipo de SGBD, nos permite trabalhar com grandes quantidades de dados, visto que a lógica matemática relacional nos permite, nos facilita a busca e a ordenação, né, a classificação e a pesquisa desses nossos dados dentro de um grande repositório relacional. A busca, justamente porque os dados já são armazenados de uma forma fácil, né, de uma forma que fica indexado essa consulta. E a ordenação, porque na inserção das informações, você já tem, né, se os seus campos forem chaves, você já tem a inserção no lugar correto. Então, seus dados já ficam ordenados quanto aos seus índices, né, as suas chaves dentro desse SGBD. A gente pode trabalhar com um conjunto de dados, junções e agregações, também aí, né, uma vantagem dos bancos relacionais que você não tem em outros paradigmas. Compartilhamento, concorrência de transações, muitas aplicações para auxílio a desempenho dentro do seu SGBD. A gente tem as restrições dentro da parte de integridade com as constraints. A gente tem isolação de transações para que um processo só acesse uma transação, para que uma transação não seja acessada antes de outra transação. Então, tem vários benefícios aí, né? E a gente não precisa nem de gastar muito tempo para chegar à conclusão que é realmente vantajoso para a gente trabalhar com banco de dados relacional. Porém, também é muito vantajoso trabalhar com orientação a objetos e a gente pode unir essas duas vantagens com o emprego de mapeamento de objeto relacional. Bom, a gente tem também que nos atentarmos para o padrão POJO, porque as nossas classes, na orientação a objetos, as nossas classes de Java devem atender a este padrão POJO. Por exemplo, classes persistentes. Elas implementam as entidades lógicas do negócio, né? Essas classes devem ser as classes persistentes. São as classes que determinam o que o nosso sistema tem que fazer. E essas classes que são persistentes elas devem ser desenvolvidas seguindo o padrão POJO, que significa Plain Old Java Object. O que é esse padrão POJO? Esse padrão POJO, ele possui um construtor padrão, ou seja, eu não posso fazer sobrecarga de construtor, eu não posso fazer, por exemplo, não é que eu não posso, né? Eu perco muitas funcionalidades quando eu começo a modificar esse meu construtor. Então, esse construtor dessa classe deve ser um construtor padrão. E também é desejável, né, que a gente possua métodos de acesso get e set para todos os nossos atributos, porque são esses métodos get e set que serão localizados, serão procurados pelos nossos arquivos de mapeamento. Deve possuir um atributo identificador, né? Deve não, é bom que se possua um atributo identificador. Esse atributo identificador dentro da nossa classe, ele será tratado como chave, né? No caso, chave primária. Então, o que eu coloco dentro de um ID, dentro de um atributo identificador, torna-se uma chave primária. E uma classe não final, também é recomendado, né, que essa classe nossa, que deve ser persistente, seja uma classe não final.
aí eu tenho essa minha implementação dentro de um padrão POJO. Então, olha só, aqui eu tenho uma classe filme, né, que é essa aqui que está coloridinha. Então, essa classe é a classe que eu estou mapeando. Percebam que eu tenho um construtor padrão, ou seja, não tem nenhum método com o mesmo nome da classe, modificando esse meu construtor. Quando eu for instanciar o objeto, então, eu devo passar filme, nome do objeto, recebe new filme, abre e fecha parênteses, para chamar o construtor padrão. E tem métodos get e set para todos os meus dois atributos. Então, tem os dois atributos aqui, get e set para código, get e set para nome. E tenho definir um atributo que será usado tanto por mim como um atributo identificador, que no caso aqui é código. Para isso, né, definirei ele como identificador dentro do meu mapeamento, mas já precisa estar previsto, né, obviamente, aqui na minha classe. Aqui eu tenho uma classe locação, né, que tem como atributos o ID, que é o meu identificador. Ela tem como atributos a locação, que é do tipo data, e a devolução, que é do tipo data. Além, pessoal, de ter aqui um objeto do tipo filme e o objeto do tipo cliente, que estão intrínsecos aqui, né, na nossa relação. Então, essa minha locação aqui tem o filme, né, aqui, o cliente, o meu identificador, data locação, data devolução, e aqui está omitido, né, mas porém está descrito que eu tenho os get e sets para todos os 5 atributos. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma agregação, uma associação, né? Está aqui uma associação, que será para essa minha classe locação, na hora que estiver persistindo no banco, uma chave estrangeira se relacionando com a chave primária filme e se relacionando com a chave primária cliente. Ok? Em cliente, a única diferença é que eu tenho uma lista de locações, né? Então, olha só, tem os atributos login, CPF, nome. Login, provavelmente eu posso tratar ele como meu atributo chave. E esta lista de locações será tratada por uma list, né? Essa lista eu vou instanciá-la com o tipo de locação, né? Desculpa, com o nome locações. Lá no mapeamento, depois eu preciso de fazer essa lista como uma set. E aqui eu tenho os métodos para manipulação dessa lista. Não são nenhum deles obrigatório. Eu posso fazer esse acesso direto de dentro da minha lista. E tenho os get e sets para todos os atributos aí, né? Inclusive a lista, dentro dessa minha classe. Ok? Bom, por hoje é só. Né? Queria passar para vocês um pouquinho mais, né, da defesa disso, porque se utilizar o Hibernate, né, a defesa do banco de dados relacional e o padrão que tem que ter as nossas classes para se utilizar no mapeamento. Né? Em caso de dúvida, estarei disponível para responder a vocês o mais prontamente possível dentro de qualquer um dos meios de comunicação disponíveis no curso. Bom, até a próxima.